E aí galera, sejam bem-vindos para mais uma loucura matemática. É o professor Rodolfo chegando aí na área com vocês, tá bom? Antes da gente passar o vídeo, não se esqueçam, hein? Vai lá no nosso canal, curte, se inscreva, ative o sininho para estar recebendo aí as ativações dos novos vídeos e compartilhem o nosso canal para os coleguinhas, tá bom? Vamos partilhar aí o conhecimento matemático para o mundo inteiro, ok? Então, vamos à aula? E ainda dentro do tema radiciação, ou raiz quadrada, nós entramos agora no quadrado perfeito, ok? E quadrado perfeito, a definição está aqui, ó. São os números que conseguimos extrair a raiz quadrada. O que isso quer dizer, pessoal? Extrair. É calcular, tá bom? Sempre quando a gente fala em raiz quadrada, a gente pode usar a palavra calcular ou extrair a raiz quadrada, tudo bem? E nós estamos falando então do quadrado perfeito. Eu dei aqui 3 exemplos de quadrados perfeitos, ok? O 0, o 16 e o 81. E eu estou dizendo para vocês que eles são quadrados perfeitos. Por quê? Porque eu consigo extrair a raiz quadrada deles. E eu vou provar para vocês, tudo bem? Vamos desenhar o radicalzinho aqui, lembra? Esse é o símbolo da radiciação. Se chama radical. Raiz quadrada de 0. Se der para calcular, o 0 é um quadrado perfeito. Tudo bem? E aí a gente tem que lembrar como é que a gente calcula, né? Lembra? O índice comanda os montinhos. 1 montinho, 2 montinho. E entre os montinhos, eu vou usar uma conta chamada multiplicação. E os números que vão aqui nesses montinhos têm que ser iguais. Ou seja, números iguais que se multiplicam e dá 0. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 0? É o próprio 0, não é? Quanto que é 0 vezes 0? 0. Portanto, raiz quadrada de 0 é 0. Deu para calcular. Portanto, 0 é chamado de quadrado perfeito. Ok? Vamos para o 16? Vamos extrair a raiz quadrada. Se der, ele é um quadrado perfeito. Bom, raiz quadrada de 16. 2 montinhos. Tá certo? Entre eles a multiplicação. E nesses montinhos tem que ir números iguais, que ao se multiplicar tem que dar 16. Existe um número que multiplicado por ele mesmo dá 16? Sim, o 4. Portanto, raiz quadrada de 16, 4. Olha lá, deu para extrair a raiz quadrada de 16, é 4. Portanto, 16 é um quadrado perfeito. Tudo bem? Por último, raiz quadrada de 81. Quantos montinhos mesmo? 2. Nossa, professor, mas o senhor não colocou o índice aqui. Sim, foi importante, eu não coloquei de propósito. Na raiz quadrada, o número 2 ele pode aparecer ou não. Se não aparecer, você tem que saber que é 2, tá bom? Ele pode aparecer ou não. Muito bem, então aqui eu tenho 2 números iguais, que ao se multiplicar tem que dar 81. E existe o 9. 9 vezes 9, 81. Portanto, qual é a raiz quadrada de 81? 9. Portanto, 81 é quadrado perfeito. Vamos lá? 0, 16 e 81 são quadrados perfeitos. Por quê? Porque são números que conseguimos extrair a raiz quadrada, ou seja, calcular a raiz quadrada. E só para lembrar, índice radicando raiz quadrada. Índice radicando raiz quadrada. Índice radicando raiz quadrada. É a nomenclatura. Tudo bem, pessoal? Professor, e se tiver algum número que a gente não consegue extrair a raiz quadrada, ele é quadrado perfeito? Aí não, ok? Aí, pessoal, outro dia eu fiz uma brincadeira com os alunos meus. Eu chamei 6 alunos e distribuí para cada um uma certa quantidade de quadradinhos, tá bom? Olha, para o aluno A, eu dei 9 quadradinhos pequenos. Para o B, 16. Para o C, 4. Para o aluno D, 5 quadradinhos. Para o aluno E, 7 quadradinhos. E para o aluno F, 2 quadradinhos. Por que eu fiz isso? Eu queria mostrar para eles como é que funciona essa história de número quadrado perfeito, tá bom? E aí eu fiz uma proposta para eles. Pessoal, eu quero que vocês com esses quadradinhos montem um quebra-cabeça juntando essas peças, tentando formar um quadrado maior. Olha o que aconteceu. O aluno que estava com a letra F veio para mim e falou: professor, eu juntei meus 2 quadradinhos, foi impossível formar um quadrado. Beleza. O aluno C veio para mim e falou: professor, eu consegui juntar os 4 quadradinhos, olha lá, e deu um quadrado maior. Falei: nossa, que legal. O aluno E, que estava com a letra E, veio até mim e falou: professor,
Ó, é o seguinte, eu até consegui formar algo parecido com um quadrado, certo? Mas não é um quadrado. Ah, que pena. O aluno A falou, professor, eu consegui formar um quadrado com as 9 pecinhas que o senhor me deu. Olha só, e me mostrou as 9 pecinhas juntas e 9 quadradinhos lá dentro. Por sua vez, o aluno D me chamou e falou, professor, eu não consegui. O máximo que eu fiz foi isso aqui, olha. 5 pecinhas. E por último, o aluno B me chamou e também falou, professor, eu consegui montar o quadrado com as 16 pecinhas que o senhor me deu. E aí, me trouxe as pecinhas juntas, formando um quadrado. Vocês perceberam, pessoal, que as 3 figuras de cima, os 3 números de cima, eu consegui formar um quadrado? Por quê? Porque o 9, o 16 e o 4 é um quadrado perfeito. Ou seja, eu consigo extrair a raiz quadrada dele. O 5, o 7 e o 2 não formam uma figura chamada quadrado. Ou seja, então eles não são quadrado perfeito. Estão entendendo pelo desenho o que é um número quadrado perfeito? É um número que, se você juntar pecinhas no mesmo valor dele, ele forma um quadradinho. Tá certo? Agora, o mais interessante, pessoal, pela lógica matemática, um número é quadrado perfeito quando você consegue extrair a raiz dele, não é isso? Então, vamos tentar extrair a raiz. Eu provei para vocês formando um quadradinho, o desenho, mas vamos extrair a raiz. Raiz quadrada de 9. Quem é a raiz quadrada de 9? É o número que, multiplicado por ele mesmo, 2 vezes dá 9. Vamos ver quem é mesmo? O 3, porque 3 vezes 3, 9. Agora, olha que interessante, pessoal. Vem nesse quadrado aqui. O 9 é o número que está dentro. 9 quadradinhos. E o 3 é a medida do lado lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Olha que legal, pessoal. Vamos ver se no quadradinho com 16 pecinhas também dá isso. Raiz quadrada de 16. Qual é o número que é multiplicado por ele mesmo 2 vezes das 16? 4. Então, aqui dentro eu tenho 16 pecinhas. E olha a medidinha dos lados. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Olha que interessante. Então, quando eu extrair a raiz quadrada de 16, se o 16 forma um quadrado, eu descubro o quê? A medida dos lados desse quadrado. E automaticamente, qual é o número que é multiplicado por ele mesmo? 2 vezes dá 4, pessoal, é o 2, né? 2 vezes 2, 4, tá certo? E olha lá, se o meu quadrado tem 4 figurinhas dentro, qual é a medida do lado dele? 1, 2. 1, 2. Olha que interessante, pessoal. Isso é quadrado perfeito. Muito legal, né? Matemática é cheio dessas coisinhas, pessoal. E eu acho fantástico, tá certo? Então nós terminamos por aqui. Números quadrados perfeitos. Existem outros? Existem muitos, pessoal. Infinitos, tá certo? A gente precisa aprender a calcular direitinho para saber se ele é quadrado perfeito ou não. Muito bem, pessoal. E antes de terminar, na realidade, eu deixo para vocês aqui uma relação de números quadrados perfeitos. Até o 400, hein? Lembrando que ele não para no 400. Os quadrados perfeitos são infinitos, tá bom? Mas tá lá a relação aqui. 0, 1, 4, 9, 16, 25, até o 400, tá bom? O que isso quer dizer? Que todos esses números aqui, que eu coloquei aqui, dá para extrair a raiz quadrada, dá para calcular, tá bom? E aqui tem uma dica. Se o número terminar em 0, 1, 4, 5, 6 e 9, se ele terminar em 0, 1, 4, 5, 6 ou 9, ele pode ser quadrado perfeito, tá bom? Não quer dizer que ele vai ser, ele tem grande chance de ser quadrado perfeito. Agora, se você tiver um número que você vai extrair a raiz quadrada e ele terminar em 2, 3, 7, 8, você já tem que saber, não é quadrado perfeito, você não vai conseguir calcular a raiz quadrada exata. Tá bom? Essa é uma dica. Se terminar em 2, 3, 7, 8, você não vai conseguir calcular a raiz quadrada exata. Se terminar em 0, 1, 4, 5, 6 e 9, com certeza pode ter grande chance de ser raiz quadrada exata. E você só vai saber isso se você calcular. Ok? Valeu!
Muito bem, pessoal. E para você que assistiu o nosso vídeo até o final, obrigado! E não percam as próximas loucuras matemáticas com os nossos novos vídeos sobre a matemática e seus desafios. Um abração a todos!